Isso. Ok, já estamos gravando então. Essa é a nossa primeira aula da semana 8. Nós vamos começar a falar sobre um novo tema, que é a transformada de Laplace. E esse talvez é a ferramenta mais popular entre as aplicações das EDOs, né? Muita gente passa por cima naquela solução geral, etc., vai direto para a transformada, que ela é uma ferramenta bem eficiente, né? Antes de começar, eu estava lembrando aqui com os outros alunos que nas listas de exercício, essa daqui é a lista da semana, né, dessa semana daqui, nessas listas, no final das listas tem esse K, que é uma assistência, né, um recurso de assistência computacional para vocês resolverem os problemas da lista. É claro que vocês vão usar esses comandos para resolver os problemas do TCC, né? Mas os comandos estão todos aqui, né? Não precisa inventar ou ir atrás muito longe. Com isso aqui vocês sabem direitinho o que está acontecendo, né? No final da aula eu vou mostrar como é que esses comandos são para falar sobre a transformada de Laplace, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a aula fazendo o upload da aula da semana, primeira aula dessa semana, né? Isso, vamos ver como é que funciona. Tá aí, ó, a primeira aula da semana 8, a aula de número 18. Nós vamos falar sobre a transformada de Laplace, né? No fundo, é uma ferramenta alternativa para a gente resolver os mesmos tipos de problema que a gente tem resolvido até agora. Mas é uma ferramenta que vai um pouco mais adiante. Até agora, a gente conseguiu resolver as coisas usando a continuidade dessa daqui. De fato, a gente usou mais, né? A gente usou que eram sempre senos, cossenos, etc., né? Mas um problema interessante é o seguinte: se isso aqui fosse um circuito, isso aqui seria, né, a tensão aplicada ao circuito, e eventualmente nessa tensão você tem a questão de ligar e desligar o circuito. Quando você liga o circuito, você introduz uma descontinuidade, né? Não tinha nada antes e de repente você coloca a tensão aplicada lá, a corrente dá um salto e isso aqui é uma função descontínua. Para esse tipo de problema, a ferramenta que a gente tem até agora, de solução geral, etc., é muito ineficiente. Pode até resolver, mas é muito trabalhosa, né? Não está certo. E a transformada de Laplace, que é o que a gente vai aprender agora, é muito boa, muito boa, né? Outra situação interessante é o seguinte: o sistema de molas dos carros, a suspensão dos carros, é um sistema massa-móvel, né? E enquanto o carro está numa região plana, ele está em equilíbrio, está lá o sistema direitinho, etc. De repente, se o carro passa num buraco, é como se você tivesse aqui a força externa aplicada ao circuito, e uma força externa que muda bruscamente, né? Porque você estava zero e de repente você dá uma pancada no sistema, né? E aí de novo aparece aqui uma descontinuidade. Então são essas as questões que a gente vai fazer. De início, e na aula de hoje, não vai ser esse o problema de fato. De início a gente vai ver o seguinte: olha, tudo que a gente fazia antes com a solução geral da equação, a gente também pode fazer com Laplace. Na próxima aula a gente vai abordar as questões de descontinuidade, tá bom? Então tá certo aqui, ó. Vamos começar com essa motivação. A gente tem aqui o PVI, tem aqui as condições iniciais e, poxa, quer tentar resolver isso aqui de uma forma diferente. Uma coisa interessante é o seguinte: essa função aqui vai desempenhar um papel super importante no que a gente vai fazer. Ela é conhecida como o núcleo da transformada de Laplace. E por que ela vai ser importante no que a gente está fazendo? A gente viu que essa função aparece aqui várias vezes, a gente já viu. Vimos inclusive uma versão complexa dessa função. E em todas as versões,
essa propriedade aqui é verdadeira. Quando você deriva na variável t, é como se você multiplicasse por menos s na variável s. Está vendo? Quando você deriva isso aqui com respeito a t, desce o menos s lá, né? Então, derivar com respeito a t é multiplicar pelo menos s. E se a derivada segunda, você multiplica por menos s de novo, fica s ao quadrado vezes isso daqui. Essa é uma coisa interessante, né? Derivar de um lado está associado em multiplicar por s do outro lado. Então, essa que é a brincadeira interessante que a gente vai fazer. E a ideia é o seguinte, a gente pode, nós vamos ver como, né, transformar tudo isso de um jeito apropriado também, em que essas derivadas são transformadas em multiplicação por s. Olha que ideia legal. Esse é o que a gente vai começar a olhar daqui para frente, né? Então, olha só, eu vou pegar essa função, que é a função que a gente vai ver, né, e fazer o seguinte, eu vou multiplicar toda a equação por essa função. Tá certo? Multiplico por essa função, está aqui, olha, né? E integro no intervalo de 0 a t, onde t é um número positivo mais adiante daí. Tá legal? Ok. Então, multipliquei toda a equação pela expressão, né? Estou integrando de 0 a t. Ok. Qual é, assim, o ponto principal dessa tentativa? O ponto principal dessa tentativa é o seguinte, aqui aparece a derivada e uma função. Ora, a gente conhece a integração por partes. A integração por partes permite a gente integrar esse negócio, né? Integra essa daqui integra essa daqui e deriva essa outra, né? Então, isso aqui é integral de u dv, né? U dv. Como é que a gente integra isso? Fica u vezes v, né? O u está aqui, ó, perdão. O u está aqui, né? E aqui tá o dv, aqui está o v. Então, isso aqui é u vezes v. U vezes v menos a integral de v vezes du. Du ficou lá a derivada daquele negócio. Tá legal? E aí ficou aqui com essa expressão, ó. Aqui está os termos iniciais de 0 a t, né? Então fica y de t grande elevado a menos s t grande, menos isso daqui, olha, no ponto zero. No ponto zero, a exponencial fica 1, fica só essa expressão. E aqui tinha um menos, com esse outro menos fica mais, s vezes um negócio que não tem derivada. Uau! E esse negócio que não tem derivada é o mesmo que aparece aqui, ó, desse lado de cá. Então, de novo, vamos marcar isso daqui com um quadradinho vermelho, porque isso daqui é super importante, ó. Esse que apareceu aqui é o mesmo que tinha aparecido aqui antes, né? A mesma coisa. Então, olha só, antes a derivada estava aqui. Aí a gente veio, calculou a integração por partes, apareceu esse termo aqui, ó. Uau! E apareceu o termo multiplicado por S. Então, de alguma forma, né, a derivada está sendo transformada na multiplicação por S. Uau! Então, vamos ver como é que isso funciona de um jeito um pouquinho mais claro. Eu vou supor isso daqui. Ó. Isso tudo ainda está dependente desse T grande, que foi escolhido aleatoriamente, ele não tem um sentido, e eu quero ficar livre desse T grande. Então, eu vou passar o limite com o T grande tendendo ao infinito. Está me entendendo? Isso daqui é o que a gente chama de integral imprópria. Você calcula a integral no intervalo 0 infinito. Como é que você faz isso? Você faz a integral de 0 a t, para um t positivo, e passa o limite com o t tendendo ao infinito. Né? Okay? Esse limite pode ou não existir. Esse limite pode ou não existir. Mas se existir, você diz que a integral imprópria é convergente. E está aqui a integral imprópria e convergente. Né? Então, por exemplo, deixa a gente brincar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar um espaço em branco aqui, ó, e escrever uma coisa que vocês vão se lembrar direitinho. Né? Então, suponha que eu tenha aqui, por exemplo, a função 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado.
Se eu integro essa função, né? Ou vamos pegar uma primitiva dessa função. A primitiva vai ser menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x. Tá certo? Eu vou agora integrar no intervalo. No intervalo assim, ó. Vamos fazer de 1 até t grande. De 1 até t grande. Calcular a integral nesse negócio daqui. Então, vai ser a primitiva avaliada lá, né? Vai ficar o sinal de menos, eu vou abrir assim. Vai ficar, então, vai ficar o seguinte, menos. Isso aqui avaliada no ponto t, 1 sobre t grande, 1 sobre t grande, menos a primitiva avaliada no ponto 1, que dá 1. Fica isso daqui, tá certo? Isso daqui. Agora eu vou passar o limite com o t tendendo ao infinito. O limite com t tendendo ao infinito, né? O limite com o t grande, né? Tendendo a infinito. Vai dar quanto? Vai dar, 1. Então, a integral imprópria é convergente. Integral imprópria convergente dá 1. Né? Ok? Agora, pode acontecer de dar errado. 1 sobre x, qual é a primitiva de 1 sobre x? É o ln de x. O ln de x. Né? Ok? E se eu integro isso no intervalo 0t, aí vai dar errado, né? Vai ficar o quê? Vai ficar o ln de t grande, né? Menos o ln de 1, que é 0. O ln de 1, que é 0. E aí, quando eu faço o limite com t grande tendendo a infinito, dá infinito. Infinito. Né? Dá infinito aqui. Então, poxa, aí deu errado. Então, voltando aqui a nossa questão, né? Voltando aqui à nossa questão, esse limite daqui, olha, cadê o limite? É daqui. Pode ou não ser finito, mas vamos supor que seja, a gente vai admitir que a integral imprópria seja convergente e que esse limite exista, tanto para essa função como para a função da não homogeneidade. Eu vou chamar de g grande, porque era o g pequeno. Aqui também eu vou chamar de y grande, porque era o y pequeno. Ok. Além disso, eu ainda tenho esses termos aqui, olha, são os termos correspondentes aos valores inicial aqui e o t grande aqui. Eu vou querer passar o limite com t grande tendendo ao infinito. Eu vou supor que esse limite aqui é 0. Isso não é tão absurdo, porque isso aqui é um exponencial. O exponencial decresce, né? Um exponencial com o expoente decrescente, ela decresce muito rápido. Então, eu vou supor que esse limite aqui é 0. Tanto para a função, quanto para a derivada. Certo? Então, vejam, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, com essas hipóteses aqui, essas duas hipóteses, eu vou passar o limite aqui. Eu vou passar o limite aqui nessa função. Mas antes disso, vamos ver como é que vai ser. Antes disso, eu vou primeiro passar o limite aqui. A integral de 0 até infinito da derivada, vai ficar esse limite daqui, que vai ficar esse daqui some, e aqui fica a integral de 0 até infinito, que é o y grande. Então vocês estão vendo que essa integral é transformada numa outra integral que não tem derivada. Agora eu vou fazer com a derivada segunda. Vou fazer tudo de novo com a derivada segunda. Integro por partes de novo, né? Isso aqui é u vezes dv, fica v vezes u menos a integral de v vezes du. Aí está aqui o du. Integra direitinho. Ficou da mesma maneira como antes, né? Esses limites aqui, ó, no infinito dão 0. Fica só o y' de 0. Menos s vezes s. É a mesma coisa aqui de cima, só que eu comecei com a derivada segunda. Aqui eu comecei com a derivada primeira, acabei sem derivada. Se eu começar com a derivada segunda, eu termino aqui com a derivada primeira. Agora eu aplico esse resultado aqui de cima de novo. Fica menos y' de 0, mas S que multiplica aqui. Esse é o que eu já tinha obtido lá em cima.
Então ficou S2 vezes Y menos S vezes Y menos Y1. Ok? Então, o resumo é isso daqui. Se eu aplicar a derivada, eu tenho isso daqui. Se eu aplicar a derivada segunda, eu tenho isso daqui. Lembrando que esse y grande é uma integral, que não envolve derivada. Então, a derivada foi transformada na multiplicação por s. E a derivada segunda, transformada na multiplicação por s ao quadrado. Isso tudo a menos dessa expressão e dessa expressão aqui, né? Esses são os termos iniciais. Agora sim, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou voltar lá nessa brincadeira de cá. Vamos lembrar o que a gente está fazendo até agora. A gente tinha esse problema de valor inicial, multiplicou por essa função, integrou de 0 a t, obteve essa expressão, e aqui eu vou passar o limite com o t grande tendendo a infinito. Quando eu fizer esse limite, eu já calculei esse, e esse daqui é o próprio y grande, ó, o limite, né? Então vai dar o quê? Vai ficar aqui, ó. Vai ficar isso aqui. A vezes a derivada segunda, mais b vezes a derivada primeira, mais c vezes ela própria. Então veja, o que era uma equação diferencial ficou agora numa incógnita y grande de s, que é uma equação algébrica. Essa equação aqui não tem nada com derivada. Foi transformada na multiplicação, né, por s ao quadrado, que é a derivada segunda, e por s, que é a derivada primeira, a menos desses termos correspondentes aos valores iniciais. Agora, então, resolva essa equação. Uau, então todo o segredo aqui está nesse ponto. Você pegar a equação diferencial, multiplica por aquela função, integra, passa o limite, cai numa função, uma equação algébrica que você resolve. Aqui, ó, essa daqui é a solução. Todo lado de cá é conhecido. A g foi dada, você calcula. O y, né, de 0 foi dado, o y' de 0 foi dado, o a, b e o c foi dado. Esse aqui você conhece. Tá legal? Esse aqui você conhece, né? Então, o que foi feito até agora? Com esse núcleo, o PVI inicial foi transformado nessa equação algébrica aqui. Essa equação algébrica. Resolvendo a equação, você tem a expressão disso. Isso aqui você conhece agora, né? Em termos de tudo que foi dado lá no problema. Agora, a pergunta é isso aqui, ó. E agora? Porque o que me interessa não é o y grande. O que me interessa é o y pequeno, né? E a pergunta é agora, será que a partir do y grande eu consigo recuperar o y pequeno? E a resposta é sim. E na maioria dos casos você consegue fazer isso daqui. Tá legal? Ok, então com essa motivação a gente define, ó, o que é a transformada de Laplace. É exatamente o que a gente já tinha feito antes, né? Você integra de 0 a infinito a função multiplicada pelo núcleo. Aqui está o núcleo da transformada de Laplace. Aquela função fantástica que transforma derivadas em multiplicação por s, né? Isso desde que, né, essa integral seja convergente. Então a f tem que ser convergente e o szinho que aparece aqui também tem que ser convergente. Legal? Isso aí tem que ser assim. Aí vamos ver a primeira propriedade incrível dessa transformada. Ela é chamada uma transformada integral, né? Porque pega uma função, faz a integral dela e transforma em outra função. Para cada s diferente, essa integral dá um valor diferente. Então, você leva uma função em outra, por isso que é chamada transformada, e uma transformada integral, porque você está fazendo isso usando a integral. Agora, sendo uma integral, o que ela faz? Ela, né, a integral é linear, né? Ela transforma combinações lineares no domínio em combinações lineares da imagem. Uau! Essa a gente já viu essa propriedade, a propriedade da linearidade, né? Aqui tem uma notação um pouquinho chata. A gente tinha usado esse L para outra coisa nas aulas passadas, né?
Aqui o L não tem nada a ver com aquelas outras coisas. O L aqui agora é essa transformada daqui. Mas aqui, olha, né? O que seria isso? Seria integral dessa soma. Integral da soma, soma das integrais. Então, uma combinação linear no domínio é transformada numa combinação linear das imagens, né? A transformada de Laplace numa combinação linear é a combinação linear das transformadas de Laplace. Poxa, tá aí então direitinho, né? E uma outra pergunta é, poxa, quando que eu posso calcular a transformada? Para muitas funções, mas nem para todas. A gente vai ver que não é tudo assim. Mas se ela for contínua e de ordem exponencial, isso significa o seguinte, olha, ela cresce menos do que alguma exponencial. Uma constante, e aqui tem um a função é sempre menor do que isso daqui. Se isso for verdade, a gente pode calcular a transformada dela. E aqui está feito como é que faz, né? Para você calcular a transformada, tem que calcular o limite aqui, quando t tendendo ao infinito. Você majora, faz aqui uma continha, aqui você integra de fato, e aqui, olha, aqui você vai ter isso aqui no zero, quer dizer, isso aqui no ponto t, menos isso aqui no zero. Isso aqui no zero é exatamente isso. E no t dá um número negativo. Então é sempre menor ou igual que isso. Uma estimativa que é independente do t. Sendo assim, você consegue mostrar que a integral convergente, que a integral imprópria é convergente. Tá legal? Então, para essas funções, dá para calcular a transformada de Laplace. Ok. Então, a próxima pergunta é, bom, como é que eu recupero a função f a partir dessa transformada? Foi o que a gente fez antes, né? O que a gente está perguntando aqui, né? A gente está perguntando aqui o seguinte, se eu conhecer isso aqui, que é a transformada do y pequeno, né? O que eu posso dizer sobre o próprio y pequeno? Tá bom? Então, essa aqui é a pergunta que a gente vai responder, né? E nesse sentido, tem um lema muito importante que não dá para a gente demonstrar aqui, mas é um lema que a gente vai usar. E o lema diz o seguinte, olha, sempre que, né, a transformada se anular para valores grandes, a única função cuja transformada se anula é a função identicamente nula. Tá certo? Quer dizer, se a transformada é zero, é porque a função também é zero. Isso a gente vai usar, tá certo? Com isso, a gente mostra que a transformada é injetiva. Com isso e com a linearidade, né? Então, por exemplo, o que significa que a transformada é injetiva? A transformada injetiva é assim, ó. Deixa eu pegar aqui uma areazinha e tentar mostrar aqui para vocês o seguinte. Suponha que eu tenha aqui um domínio e aqui a imagem, certo? Um domínio aqui a imagem. E que eu tenha também o seguinte, esse daqui, ó, né, é o domínio na variável t, tá bom? Um pouquinho mais adiante, domínio na variável t. E esse daqui é o domínio na variável s, tá bom? O domínio dessas duas coisas. O que a transformada faz? Pega funções da variável t e leva na variável s. Então, é isso que ela faz. O que significa a injetividade aqui? A injetividade significa o seguinte, se eu tiver aqui dois pontos, né, que são levados no mesmo ponto de K, então, de fato, esses dois pontos não são distintos, são iguais. Quer dizer, para isso daqui, tem uma única pré-imagem. Então, vamos mostrar isso daqui. Como é que a gente mostra isso? A gente mostra o seguinte, suponha que as transformadas sejam iguais, ou seja, supondo que aqui é elevado nesse ponto e que aqui é elevado nesse ponto. Aí o que a gente faz? Então, da linearidade, quem é a transformada da diferença? É a diferença das transformadas. Como as transformadas são iguais, a diferença dá zero. Então, isso daqui, a transformada deu zero. Pelo lema, isso aqui é a função identicamente nula, ou seja, o f é igual a g. Uau, então
essa situação que a gente está vendo aí, de fato, não existe, né? Para essa daqui, só tem uma do lado de cá. Para essa daqui, só tem essa do lado de cá. Por que isso é importante? Porque tendo única só, você pode inverter. Se esse daqui veio nessa, eu posso sair daqui para cá agora. Porque não tem duas, né? Daqui só tem uma lá. E aí você diz que a função tem uma função inversa. Uau, isso quer dizer que a gente pode recuperar a função, a gente pode recuperar isso aqui conhecendo essa, aplicando a transformada inversa. Tá bom? Poxa, é assim é que é a ideia que a gente vai fazer aí, né? A gente chama isso de transformada inversa, a transformada de Laplace é -1, né? Então, se a gente conhecer, né, se a gente conhecer a transformada, a gente conhece a própria função f. Tá legal? E é o que a gente vai fazer, né? É possível recuperar o y pequeno a partir do y grande e a gente vai ver como fazer isso daí. Tá bom? Tá direitinho, né? Agora vamos ver como é que sistematizar aquela história das derivadas, né? Em geral, como é que em notação de derivada, como é que as coisas funcionam? Puxa, está aqui a integral de 0 a t, a gente já fez essa brincadeira da derivada, faz integração por partes, obtém isso daqui, chega nesse valor e chega daqui, né? A gente está supondo agora que ela tenha um crescimento de ordem exponencial. Se ela tem um crescimento de ordem exponencial, isso aqui vai a zero, né? O que acontece? Isso aqui é menos n vezes algum a que está lá, ficou isso daqui, e se o S for maior do que A, então isso aqui dá um valor, aqui dentro dá um valor positivo, isso aqui dá negativo, isso tende a zero. Então esse termo aqui some, esse termo some. Esse termo some, e aí quando eu pego, né, a integral de 0 até infinito, vou passar esse limite e fica aqui. Uau, então em termos de transformada, olha que legal fica, né? A transformada da derivada é S vezes a transformada da própria função, a menos dessa condição inicial. Poxa, olha aí, né? Então, o que a transformada de Laplace faz de interessante, né? Ela transforma derivadas em multiplicação por S. Uau. A mesma propriedade do núcleo. Lembra lá que o núcleo, né, é essa função aqui, ó. Vamos marcar ela aqui de novo, porque é nela que reside o segredo aí dessas coisas todas, né? Essa função transforma a derivada na variável t e em função, perdão, não é essa a função não, né? A função importante é essa daqui. Essa daqui é que é a função, né? Transforma as derivadas na variável t e multiplicação pela variável s, né? E o resuminho está aqui, ó. O resuminho da brincadeira está todo de cá, né? Pego o f e levo na transformada. Pego o f', levo na transformada, s vezes a transformada menos o f de zero. E se eu aplicar na derivada segunda, né? Aqui, ó, é aquilo que a gente tinha visto, né? Fica s ao quadrado vezes a transformada, menos s vezes o f de zero, menos o f' de zero. Isso aqui a gente vai usar tanto que a gente vai acabar decorando essa expressão aqui. Então vamos ver, vamos pegar um exemplo agora e calcular de fato. Assim, pegar no braço, pegar a transformada pelo chifre, né? Eu vou calcular a transformada dessa função aqui. E quero saber para que valores de S a transformada está bem definida. Então eu começo calculando de 0 a t, num intervalo grande, né, essa função aqui. E nesse caso, não tem que calcular por a integração por partes nem nada, né? Usa a propriedade da exponencial, fica 2 menos s, pega uma primitiva, avalia nos extremos e dá esse valor aqui, dá isso daqui. Então essa é uma integral tripla. Agora eu quero fazer o limite com o integrante tendendo ao infinito. E para isso existir,
o expoente aqui tem que ser negativo, né? Senão a exponencial explode. Né? Então, o que, que a gente faz? A gente supõe, né, que isso aqui é negativo, ou seja, que o S é maior do que 2, e aí o limite, esse aqui dá zero, fica isso daqui. Uau! A nossa primeira transformada de Laplace de todos os tempos. Né? Calculamos a transformada de Laplace da função exponencial. Né? Então, voltando aqui, olha, está aqui resumindo, né? De fato, não precisa ser 2, pode ser qualquer coisa, né? A transformada de E elevado a vezes T é 1 sobre S menos A, desde que o S seja maior do que A. Tá bom? Então, está aqui a transformada dessa função. E se você avaliar no ponto A igual a zero, né? Essa transformada aqui fica 1, né? Fica 1, e então fica isso daqui, ó, 1 sobre S, com S maior do que A. Tá vendo? Então a gente já tem duas transformadas essencialmente, né? Essa daqui e essa daqui do 1. Tá bom? Vamos ver como é que isso funciona no caso de um problema concreto, que é esse daqui. Né? Como é que a gente usa a transformada para resolver esse problema? Não vai ser tão emocionante assim, porque a gente já sabe como resolver esse problema usando a solução geral. O que a gente quer é só ganhar confiança na transformada de Laplace. A gente vai fazer o seguinte, olha, a gente consegue resolver esse problema também com transformada de Laplace. Tá bom? Então vamos ver, o problema é comparar as duas soluções. A solução geral, que a gente já sabe como fazer, e a transformada de Laplace. Né? Então vamos lá, vamos pegar o polinômio característico dessa equação. Está aqui o polinômio característico. E ele tem duas raízes, o 1 e o 2. Né? São as raízes, é só calcular as raízes disso daqui. Então qual é a solução geral da equação? É essa daqui, né? C1 é elevado a t, mais C2 é elevado a 2t. Okay? Aí impõe a condição inicial, o C1 vai dar 0 e o C2 vai dar 1. Então a solução é essa daqui. De fato, vocês vão perceber, essas condições iniciais foram de propósito para que a solução fosse bem simples. Mas, enfim, vai funcionar. Então essa é a solução. Por exemplo, y no zero dá 1. E o y' no zero dá 2. Tá certinho, tá tudo bem. Agora, como é que a gente faz para resolver o problema usando a transformada de Laplace? Olha que legal, gente. Esse exemplozinho é muito simples, mas ele já ilustra tudo o que a gente precisa do caso geral. Tá legal? Como é que a gente vai fazer? A gente vai tomar a transformada de Laplace da equação. Tá legal? Então tá aqui. Ó. A transformada do zero é zero. Então a transformada do zero dá isso daqui. Né? Usa linearidade. Né? A transformada aplicada a essa diferença é tudo isso daqui. Ó. Fica a derivada segunda, menos 3 vezes a própria derivada, 2 vezes a transformada que está lá. Bom, e aí como é que ficou a história? Ficou s ao quadrado vezes... Olha só, lembra quem é a derivada segunda? É tudo isso daqui, ó. S ao quadrado vezes o y grande, menos s vezes o y de zero, menos o y' de zero. Isso aqui é tudo da derivada segunda. Menos 3 vezes a própria derivada, está aqui. Né? E 2 vezes a função. Então, poxa, você coloca o y grande em evidência e tem uma surpresa super bacana. Né? Esse daqui é exatamente o polinômio característico da equação. E não é por coincidência, né? Porque a derivada é transformada na multiplicação por S, deu isso daqui. E esses termos estão relacionados com as condições iniciais. Aqui, olha, o y de zero é 1, então fica aqui menos S. Né? O y' de zero é 2. E tem aqui, olha, menos 3 vezes o y de zero. Então fica mais 3, menos 2, 1. Esses são os termos iniciais.
certo? E agora a gente resolve, né? Poxa, se isso é zero, quem é a transformada? A transformada deu isso daqui, ó. Essa é a equação algébrica que a gente tem que resolver, né? Então, olha só, voltando lá, vamos, né, explicar isso aqui direitinho. Se a gente toma a base da equação junto com a condição inicial, a transformada cai nesse problema, que é uma equação algébrica, eu resolvo, sei quem é a transformada. Está aqui a transformada. Uau! E o problema todo agora é, bom, sabendo a transformada, como é que a gente encontra a própria função? A gente encontra a própria função assim, ó. Nesse caso, o que acontece? Fatora aqui embaixo, e por coincidência, né, foi isso que o problema foi feito, tchau, né? Tchau, um cancela com o outro, fica isso daqui. E isso aqui a gente sabe, uau, essa é a transformada dessa daqui. Isso a gente viu lá no exemplo 1. Uau, se a transformada do y é a transformada dessa, por injetividade, quem que vai ser a solução? Uau, tá aqui. A mesma solução que foi obtida usando lá em cima a solução geral. Poxa, tá legal, né, gente? Tá uma ideia boa, né? Por enquanto, vocês podem fazer uma crítica correta, né? Tá, se eu já sabia como resolver, por que aprender tudo de novo? A ideia é a seguinte, espere um pouquinho, a transformada vai além dessa solução geral. Ela é muito importante nos casos não homogêneos e, além disso, os casos em que a não homogeneidade tem descontinuidade. É aí que reside a força da transformada, né? Ok? A gente vai chegar lá. Mas, por enquanto, a gente está ganhando confiança. Ó, transformada é um negócio legal. Resolve o que a gente já sabia de um outro processo, de uma outra maneira. Tá bom? Ok. Então, o que é importante né, a gente entender aqui, né? Então, que a derivada envolve sempre o polinômio característico, isso é importante. Então, puxa, vai estar relacionado com a solução geral de alguma forma, né? Porque o polinômio característico é que dá o tipo de solução geral, né? E a segunda observação que está feita aqui é que você não pode calcular, quer dizer, não é que não pode, mas para você usar a transformada, você precisa das condições iniciais, né? Isso porque a transformada da derivada segunda envolve o y no zero e o y' no zero. Enquanto que a derivada a transformada da derivada envolve o y no zero. Mas as duas condições estão sendo usadas para você cair nessa equação algébrica aqui. Tá bom? Então tá aí, né? Agora vamos ver um outro truque bom aqui. Vocês perceberam o seguinte, que aqui as condições iniciais foram escolhidas de propósito para que a transformada fosse muito simples, certo? E aí a gente entendeu o que está acontecendo. Agora vamos tirar essa condição. Vamos pegar uma condição um pouquinho diferente para ver o que acontece. Então nós vamos repetir com essa condição. O y de 0 é 1 e o y' de 0 é 0. Aí, bom, vamos resolver usando a solução geral. A solução geral é essa, e se você impõe as condições iniciais, agora a solução do PVI é essa daqui. É uma diferença de duas exponenciais, as duas, né, soluções são, né, um sistema fundamental de solução, etc. Agora vamos resolver usando Laplace. Se você usar Laplace, você vai substituir aqui o seguinte, olha. Ao invés de ser essa daqui, vamos parar aqui em cima um pouquinho. O y de 0 é 1, então fica menos s. O y' de 0 é 0, então esse aqui não aparece, né? E aqui aparece 3 vezes 1, com o sinal trocado. Então vai ficar s menos 3 aqui. Menos s mais 3. Menos s mais 3.
Então é esse daqui a transformada. E aqui então eu conheço a transformada e quero reobter quem é a própria função. Tá certo? E aqui é que entra uma brincadeira, né? Um novo personagem na história, né? Uma coisa que vocês já tinham falado, cálculo 1, lá era usado só para calcular a integral. Aqui não é só para calcular a integral, é para calcular a transformada inversa. Isso é as frações parciais. Se vocês estão lembrados, se você quisesse calcular a integral disso, usava frações parciais e calculava a integral. Aqui a gente não vai fazer isso. Vai pegar isso daqui, usar frações parciais e cair de cá. Por quê? Porque eu sei quem é a transformada dessa e sei quem é a transformada dessa. Uau, então vai ser uma coisa diferente, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos calcular agora como é que isso funciona, né? A regra geral é essa daqui. Eu quero escrever, achar quem é o A e quem é o B, de maneira que essa igualdade seja verdadeira. Então eu escrevo essa igualdade e aqui eu volto a transformar tudo sobre o mesmo denominador. Faço a multiplicação, pego essa multiplicação, divido por isso, multiplico por A. Depois pego essa multiplicação, divido por isso, multiplico por B. E faço a continha. A mais B vezes S, menos 2A menos B. E esse polinômio tem que ser igual a esse polinômio daqui. Então, o coeficiente do S tem que ser 1. Certo? E os termos independentes do S, menos 2A menos 2B, tem que ser menos 3. Menos 3. Então, eu vou lá e vou resolver. Tá? Aí, né? Então, olha lá, esse polinômio tem que ser igual, o A mais B tem que ser 1 e isso aqui é menos 3. Resolve. Resolve. O A dá 2 e o B dá menos 1. 2 aqui dá 1, né? O menos 2A dá menos 4, menos B é 1. Então, essa igualdade aqui é verdadeira. Poxa, se essa igualdade é verdadeira, olha que legal, né? Esse 2 sai e fica duas vezes a transformada do elevado a t. Por quê? Porque a gente tinha visto isso daqui, né? Para qualquer A elevado a t, a transformada é S menos A. Então, isso daqui deu essa transformada. Menos essa transformada aqui, ó. Essa daqui é do elevado a 2t. Por linearidade, isso é a transformada dessa diferença. Então a solução é essa daqui. A mesma solução obtida lá em cima com a solução geral, né? Tá bom? Então isso daqui é uma pergunta interessante, né? Então tá aí. Gente, isso daqui é o argumento geral. Okay? O argumento geral, então, é o seguinte: você tem um PVI como esse, toma a transformada do PVI, levando em conta as condições iniciais. Cai numa equação algébrica e tem que, nessa equação algébrica, saber calcular transformada inversa. Nessa hora, às vezes dá muito simples, às vezes você tem que resolver usando as frações parciais. Mas a gente já sabe como resolver isso daqui. Aqui tem um truque que eu acho que vocês aprenderam lá também no cálculo 1, né? Você pode fazer desse jeito, e esse jeito funciona sempre, mas em alguns casos mais simples, você pode pensar o seguinte: olha, eu quero uma igualdade como essa. Então eu vou pegar, e não posso fazer o S igual a 1, porque está dividido aqui. Mas eu vou fazer aquele truque, que é o seguinte: eu vou multiplicar por S. Quando eu multiplico por S, aqui fica assim, ó, quando eu multiplico por S isso aqui, e aqui fica multiplicado por S menos 1. Certo? Né? Fica aqui multiplicado, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, né? Aqui vai ficar multiplicado
por S menos 1. Fica tudo aqui multiplicado por S menos 1. Se eu multiplico tudo por S menos 1, agora sim eu posso avaliar tudo isso no ponto 1. S igual a 1. Se eu avalio no ponto S igual a 1, esse aqui some. Aqui ficou só o A, né? E isso aqui no ponto 1, ó, fica 1 menos 3 menos 2. 1 menos 2 fica, como é que é? Aqui fica o S igual a 1, né? 1 menos 2 fica menos 1. Menos 2 sobre menos 1, o A é 2. Ó. Mesma coisa você pode fazer, a mesma coisa você pode fazer com o S igual a 2, né? Ao invés de multiplicar por S menos 1, né? Você multiplica por S menos 2, né? Ou multiplica lá por S menos 2, então isso daqui some, né? E aqui fica multiplicado por S menos 2. Então, quando você coloca S igual a 2, esse daqui some. E aí você coloca S igual a 2 aqui. Se você coloca S igual a 2, fica 2 menos 3 menos 1, e aqui fica 1, o B menos 1. Uou, tá aí o resultado. Então tem uns truques aí que ajudam a gente a brincar um pouquinho com isso daí. Isso é uma brincadeira legal, né? Ok, então a próxima coisa é a seguinte. Ok, a gente sabe como resolver se o polinômio característico tem duas raízes reais e distintas. Vai ser sempre o mesmo mecanismo que aparece aí. E se ele tiver uma raiz dupla? Como é que acontece as coisas? Quando tem uma raiz dupla, deixa eu ver se a gente olha aqui embaixo. Aqui, ó, é o caso desse polinômio, desse problema aqui, ó, que a gente vai resolver em geral, né? Nesse problema daqui, aqui está o polinômio característico e é uma raiz dupla, essa daqui. As duas raízes são iguais a menos 2. Aí vocês se lembram que a solução geral vai ser desse jeito. A solução fica T vezes essa daqui. Onde é que esse T apareceu? Apareceu lá na redução de ordem, aquela brincadeira toda, né? Isso daqui ficou assim, ó. Se a gente quiser agora resolver isso por Laplace, a gente tem que saber qual é a transformada dessa função. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Nesse exemplo, calcular a transformada dessa função aqui. Certo? Ok. Vamos fazer isso, né? Como é que a gente faz? É só integrar por partes, né? Aliás, vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Primeiro a gente faz assim, ó, usa a propriedade da exponencial. Não, usa primeiro a derivada, a definição da transformada. Essa transformada é essa integral. Aqui, como eu estou calculando a integral de uma exponencial, passa para dentro, né? Aqui, ó, fica assim. E essa daqui, é bem conhecida, a gente integra por partes, né? A gente chama isso daqui de U e esse daqui de... Não, a gente chama isso aqui de V e isso aqui de DU. Integra esse daqui e deriva esse, né? Fica U vezes V menos a integral de V vezes DU. DU é 1. Então, agora sim, vamos fazer quanto é que dá essa integral. Esses termos de contorno, esses termos aqui, somem, porque no infinito a exponencial se anula e no zero o t se anula. Então, esse aqui some. Esse aqui some e só fica essa daqui, né? Esse daqui some e vai ficar isso daqui, ó. Isso daqui vai ficar o quê? Você integra de novo isso daqui, essa integral é fácil, né? Fica a menos s ao quadrado. Por quê? Porque a integral disso é ela dividido pelo expoente. Ela dividido pelo expoente. Então, esse termo aqui se anula e o resultado vai ficar menos isso. Que vai ficar isso daqui. Isso aqui no infinito dá 0. E isso aqui no ponto 0 dá 1 aqui em cima. Aqui, né? Ficou essa daqui. Uau! Então, qual é a transformada de t elevado a vezes t? É 1 sobre s menos a ao quadrado. Uau.
A gente vai ver depois que isso aqui pode ser justificado de outras formas também. Por enquanto, é essa integral aí é que está certa. Tá legal? Ok. Agora, vamos lá fazer uma generalização desse exemplo, né? Se você tiver aqui t elevado a n, é só integrar isso aqui n vezes essa que é a integral principal que vai aparecer aí. Tá bom? Agora sim, vamos lá no problema, que tem uma raiz dupla, a gente já sabe a solução geral, aparece um t multiplicando aqui, e se a gente colocar as condições iniciais, está aqui a solução. Elevado a menos 2t mais 4 vezes s. Esse cálculo é simples. Agora vamos usar a transformada. Transformada, o que a gente vai fazer? Você indica de novo a transformada por isso, e toma a transformada de toda a equação junto com a condição inicial. Junto com a condição inicial. Então aqui fica o polinômio característico, e esses termos vieram das condições iniciais, né? Por exemplo, y de 0 é 1, fica menos s aqui. Tá certo? O y' de 0 é 2. E aparece aqui, olha, aqui é 1. Então fica 4 vezes menos 1, menos 4, menos 2, menos 6. Tá aqui. Né? E esse daqui é um polinômio cujas raízes são essas, né? O polinômio característico. Então, olha só, o problema inicial, com derivadas, etc., é transformado nessa equação algébrica. Se você tomar a transformada do PVI, você tem isso daqui. Né? E isso aqui você calcula. Agora, calcula quem é a solução. A solução, né, da transformada é esse daqui. Essa é a solução. E o problema agora é como é que a gente obtém a transformada inversa disso daqui. Tá legal? É sempre esse o problema, né? Aliás, vamos fazer isso daqui de novo. Vale a pena a gente brincar um pouquinho com isso, porque isso a gente vai usar várias vezes. Eu tenho aqui a variável t, eu tenho aqui a variável s, né? Vou escrever aqui embaixo assim, né? Aqui a variável t, aqui a variável t e aqui a variável s. Não está muito bem alinhado aí, mas vocês vão entender o que está acontecendo. Aí eu tenho uma equação que está aqui na variável t. Então ela está aqui. Toma a transformada de tudo isso. Caia do lado de cá. Do lado de cá a equação é uma equação algébrica, essa daqui. Resolva a equação algébrica. Oba, está aqui, ó, solução da equação algébrica. Agora, o ponto principal em tudo isso é, tá ok, eu tinha a equação aqui, vim para cá, caiu a equação algébrica, resolvi a equação algébrica, como é que eu volto? Como é que eu volto para cá? Esse aqui é o X da questão, né? E aqui uma dessas ferramentas para você fazer isso é, de novo, em frações parciais. Vocês estão lembrados? Quando aparece um quadrado aqui embaixo, tem que ser A vezes isso, B vezes isso, aqui aparece sem quadrado e aqui com o quadrado. Então aqui o A é 1 e o B é 4. Eu já coloquei direto porque supostamente a gente sabe fazer isso daqui, né? Mas tinha que fazer tudo de novo, né? Aqui o A, aqui o B, fazer aquela brincadeira, achar toda aquela história que tem lá, né? Para achar esses fatores. Se ao invés de 2 fosse 3 aqui embaixo, apareceriam aqui 3 termos. Sem nada, o expoente 1, o expoente 2 e o expoente 3. E em cima, A, B e C. Tá legal? Então tem que lembrar como é que essas coisas funcionam. A gente vai usar muito as frações parciais. Tá legal? E as frações parciais, se vocês preferirem, volta lá no cálculo 1. O livro do Thomas é muito bom nessa parte. Vale a pena fazer os exemplos lá. Sempre que tiverem dúvida, vão lá e façam essa revisão, né? Então vamos ver agora. Isso daqui é a transformada dessa. Ó.
porque a transformada é S menos A. Como aqui é S menos menos 2? Está aqui a transformada. Né? E aqui 4 vezes a transformada que a gente acabou de calcular aqui. Né? Essa daqui, olha. T vezes E elevado a A vezes T é essa transformada. Né? Como eu tenho aqui o mais 2, fica aqui então o menos 2. Né? Aí uso a linearidade, está aqui a solução. A mesma solução que foi obtida usando lá o termo da outra forma. Tá bom? Poxa, então vale a pena vocês fazerem aí a brincadeira de usar frações parciais, etc. Né? A gente tem um minutinho e ao invés de começar a próxima aula, nós vamos fazer isso da próxima vez, eu quero ilustrar para vocês o seguinte. Mais adiante, na próxima semana, vocês vão precisar usar o TCC usando transformada de Laplace, certo? Então eu quero enfatizar que tudo isso já está pronto para vocês fazerem nas listas que vão aparecer logo em seguida, que são essas aqui. Ó. Deixa eu fazer o upload dessa lista também, tá certo? Né? Vocês têm isso daqui, ó. Essa vai ser da semana que vem, eu já estou adiantando aí a lista. E vocês vão ter que usar as transformadas de Laplace, né, para fazer vários cálculos, etc. Vamos pegar um problema né, de carga do circuito e usar a transformada para resolver o problema. Tá legal? Aqui também, mais adiante, tem outro problema com uma bateria. Né? Se você tem um circuito com uma bateria, isso aqui é constante. É uma tensão constante aqui aplicada. Né? Aí vocês vão usando a transformada de Laplace. Tem um mecanismo aqui de rotação, né, que você vai imprimir a velocidade dependendo da corrente. Vai usar a transformada também. Né? Ao invés de para fazer tudo manualmente, tudo que vocês precisam para resolver isso no computador está aqui, usando o CAR. Né? O CAR vai dar direto para vocês. Aqui, como é que vocês tomam o Laplace de uma equação? Você define a equação assim, e aqui está a transformada da equação. Resolve usando o Laplace daqui. Ó, né? E aí você define um y grande como sendo essa transformada. Tá legal? Né? Aqui está, olha, inverse Laplace transform. É a transformada inversa desse daqui. Ele calcula. Uau, calcula tudo direitinho. Calcula e plota o gráfico da função. Então isso daqui é muito legal. Né? Aqui as condições iniciais. Value. Eu quero que no ponto t igual a 0, o q de t é 0. E que a derivada no ponto 0 seja 0. Então está aqui como resolver o problema. Pega a equação de Laplace com a equação 2. Resolve, está aí tudo direitinho. Olha que brincadeira legal. Como é que vocês vão fazer as frações parciais? É o part fraction. Está aqui, ó, né? Part frac. Vocês vão calcular as frações parciais desse polinômio aqui na variável s. Né? E quem é a solução? É a transformada inversa desse daqui. Tá legal? Poxa, então não percam, né? Não joguem fora esse recurso, né? Tá tudo prontinho aí para vocês fazerem, brincar, etc. Né? Vale a pena estudar esses negócios que estão aí. Tá bom, gente? Poxa, vocês não fazem pergunta nenhuma, né? Tá todo mundo ouvindo aí. Eu brinco que isso é porque a aula foi excelente. Brincadeira, né? Mas, enfim, eu acho que está tudo certo, né? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Está tudo certo. O Daniel está fazendo uma pergunta, vamos ver o que ele está querendo falar. Está tudo certo, professor. Então está tudo bem. Um abração para vocês todos. E da próxima semana a gente já começa a falar de problemas não homogêneos. Né? O Bruno Xavier está dizendo o quê?
Acho que tá de boa, Xavier, tá ótimo. Então, um abração para vocês todos e até a semana que vem.